agradecemos, meu Pai, e temos essa certeza que se não fosse o Senhor, nós não teríamos o que temos, nós não viveríamos o que vivemos, ó Deus. Nós te agradecemos, te louvamos e temos certeza que o nosso dia será abençoado. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meu bem. Seja muito bem-vinda ao nosso clube, ao Clube Café com Gás, de segunda a sexta, 7 da manhã. Estamos aqui rigorosamente, disciplinadamente, buscando a Deus, fortalecendo a nossa fé para que a gente viva tudo aquilo que o nosso Deus tem para nós. Amém? Então já compartilha essa live, chama outras mulheres para que elas possam ouvir falar daquele que pode transformar a vida delas. E vamos voltar para nossa série. Nós estamos na série Atitude. Deus tem falado muito conosco sobre as atitudes de José. Eu quero te pedir, abra aí Gênesis 39:6. Gente, vamos orar aí para hoje. Se Deus quiser, a gente não tem intercorrência na live. Já tem 2 dias que do nada fecha, o Instagram fecha a live. E aí fica um parto para eu conseguir postar a live de novo. Enfim, em oração. Vamos lá? Olha só, a atitude que eu quero trazer hoje, do que Deus tem falado ao meu coração, é sobre a atitude de administrar. Gênesis 39:6 diz que José, ele se tornou ali mordomo, né? Mordomo é um administrador. José administrou a casa de Potifar. Quando ele foi jogado na masmorra, ali na prisão, José administrou a prisão. Quando ele falou com Faraó, lá em Gênesis 41:40, Faraó diz assim, você administrará todo o Egito. Ari, o que você quer dizer com isso? Presta atenção. Nós, mulheres, nós fomos chamadas por Deus para administrar. Nós somos chamadas por Deus para multiplicar, para crescer, para ser fecundo. E eu não estou dizendo somente de ser mãe. Eu falo de todas as coisas aqui. A atitude de José era de administrar tudo que Deus colocava nas mãos dele. E por isso, mesmo como escravo, ele foi próspero. Mesmo como preso, ele foi próspero. E depois ele se tornou governador do Egito. Porque ele sabia administrar. Ele tinha no DNA dele, não vamos esquecer, né, gente, que José era filho de Jacó. Não tá aparecendo a live, Dri? Pois é, minha gente. Enfim, tá, eu tô vendo que tá bugado as coisas aí. Eu tô vendo que vocês não estão vendo stories. Enfim, não tá aparecendo. Mas pesquisa, se eu não tiver, gente, não abrir a live 77, pode ir nos meus stories que ou vai ter um anúncio ali de que aconteceu alguma coisa, mas se não tiver, com certeza tô fazendo live. Então, olha só, eu quero trazer aqui um entendimento para ti, para ficar claro para você. Porque nós, mulheres, a gente tá deixando de cumprir o que a gente precisa cumprir. Nós precisamos ser administradoras. Deus colocou nas nossas mãos recursos. Deus colocou nas nossas mãos papéis. E aí o mundo vem distorcendo, falando assim, você tem muita coisa, você tem muito papel. Não, isso é demais para você. Ei, não é demais para você. Que subam os sapatos aí. É uma sapatada com amor. Deus não colocaria nada nas tuas mãos que você não fosse capaz de administrar. Deus não colocaria nada nas tuas mãos que você não fosse capaz de cuidar, meu bem. Se Deus te deu marido, filhos, carreira, casa, presta atenção. É porque você é extremamente capaz de administrar. E o administrar, não estou dizendo aqui limpar casa.
Coloca isso no teu coração. Eu tô dizendo fazer o que você tiver que fazer com excelência, multiplicando. Multiplicando, gente, o mordomo ele faz o melhor. Nós temos sim essa mordomia. Tudo que nós temos é de Deus. Tudo que nós temos pertence ao nosso Deus, amém? E a gente precisa administrar. Ari, mas por que eu preciso ter essa atitude de administrar? Porque o que eu quero e o que você quer vem através da administração. O sonho de José foi realizado porque ele administrou tudo que Deus colocava nas mãos dele. Deus prospera o trabalho das minhas mãos. Deus prospera o trabalho das tuas mãos. Deus vai prosperar o teu trabalho na tua carreira. Deus vai prosperar o teu trabalho como mãe. Deus vai prosperar o teu trabalho como esposa. Deus vai prosperar as tuas atitudes no teu ministério. Deus vai prosperar. Deus não prospera a minha necessidade, Deus prospera as minhas atitudes. Meu bem, a gente precisa, pelo amor de Deus, é um grito meu de socorro, parar de se isentar. Nós não podemos mais nos isentar daquilo que Deus tem para nós. José viveu o que Deus tinha para ele, porque em qualquer lugar que ele estava, ele administrava. Ele cuidava, ele multiplicava. Nós somos multiplicadoras. Gente, não se conforme numa vida escassa. Não se conforme em ver que você tá andando de ré. Não se conforme em ver que cada ano que passa a tua vida tá ficando pior, tá reduzindo ao invés de tá multiplicando. Não, Ari, não tá reduzindo, tá estagnado. Tá ruim do mesmo jeito. Não existe estagnação. Coloca isso na tua cabeça. Não existe estagnação. Ou você tá crescendo ou você tá reduzindo. Ari, no meu dinheiro tá parado, eu tô recebendo a mesma coisa. Não, você não tá parado, porque a inflação tá aumentando cada vez mais. Então, se você tá recebendo a mesma coisa por anos, pode ter certeza, você tá gastando muito mais. Teu dinheiro tá desvalorizando, então não fique estagnada. Nós somos chamadas para multiplicar. Eu sou multiplicadora. Eu multiplico o dinheiro que Deus coloca na minha mão. Eu tenho uma unção de multiplicação. Amém? Você pode falar isso? Eu tenho uma unção de multiplicação. Mas, Ari, não é isso que eu tô vendo. Tudo que eu coloco a mão estraga. Tudo que eu coloco a mão reduz. Em nome de Jesus, misericórdia. Você vai parar de falar isso. Tudo que você coloca a mão multiplica. Tudo que você coloca a mão reluz, brilha, cresce, expande, prospera. Por quê? Porque Deus abençoa o trabalho das tuas mãos. Deus abençoa a tua atitude. E nós somos mulheres abençoadas. Nós somos mulheres que prosperam. Não existe, gente, não existe aquela mulher que se dispõe a administrar o que Deus tem para ela, que não prospere. E eu não tô dizendo de dinheiro, tô dizendo de tudo. Talvez nós não estamos prosperando porque nós estamos nos isentando de administrar. Meu marido cuida do dinheiro, então eu não quero saber de dinheiro, eu não tenho talento para isso. Meu marido cuida daqui dos filhos, então não, ele sabe que eu não sou boa disso, ele administra lá. Não, minha mãe cuida dessas coisas, então não. Eu recebi uma unção de multiplicação. Você recebeu uma unção de multiplicação. Quando Deus nos fez, Deus falou, olha, multiplique, cresça, expanda. Ó, verdade, por vezes me isentei e deu ruim. Eu também, meu bem. Quantas vezes eu já me isentei
de fazer algumas coisas, de cuidar de algumas coisas, de administrar algumas coisas. E hoje eu tenho clareza que Deus prosperou José, porque José não se isentou, porque José multiplicou o que tinha na mão dele. Se tinha para multiplicar, era preso, então tá bom, vamos cuidar aqui dos presos, vamos multiplicar, vamos fazer dar certo. Se tinha, era a casa de Potifar, então tá bom, vamos fazer. Muitas vezes a gente tá aqui pensando, poxa Deus, mas eu queria tal coisa, porque isso sim eu ia multiplicar. Deus coloca nas nossas mãos o que nós temos capacidade. Se a gente for lá em Mateus 25, onde fala da parábola dos talentos, Deus deu um talento para uma pessoa, porque aquilo ali era a capacidade dela. Teve gente que ganhou 5. O que ganhou 1 tinha capacidade de multiplicar aquele 1, mas ele não quis administrar. Deus nos deu capacidade de multiplicar a nossa alegria, multiplicar o nosso dinheiro, multiplicar o amor na nossa família, o relacionamento. Deus nos deu capacidade de multiplicar. E é por isso que Ele pede a mim e a você: administre tudo que Deus coloca nas tuas mãos. Deus vai prosperar. Deus vai prosperar o trabalho das nossas mãos. Aliás, como eu faço com as minhas mentoradas, Deus já prosperou. Deus já prosperou. Escreve aqui, se você crê, se Deus prospera as nossas atitudes, Deus prospera o trabalho das nossas mãos. Que eu e você possamos sair desta live com esse entendimento. Multiplique os talentos que Deus te deu. E para multiplicar os talentos que Deus te deu, sim, você precisa administrar. E administrar é difícil, administrar é ruim, administrar... Se você ficar com essa mentalidade, sim, vai ser ruim, vai ser difícil. Agora, se Deus te pediu para administrar, pode ter certeza, Deus já te capacitou. Deus não pede nada para nós que nós não tenhamos capacidade de fazer. É Ele que coloca a capacidade em nós. A gente está diante de 2024. Eu sei, eu conheço e eu ouço história de mulheres o dia todo, gente. Eu mentoro mulheres com, o ano inteiro que Deus me deu, graças ao bom Deus e à misericórdia de Deus, eu pude administrar, eu pude mentorar mulheres incríveis. E eu vejo que a maioria delas estavam num lugar muito aquém do que Deus tinha para elas, simplesmente porque elas se isentaram de administrar o que Deus colocou na mão delas. Elas passaram anos e anos e anos vivendo as circunstâncias de qualquer jeito, vivendo os problemas de qualquer jeito. Tô na prisão, vou chorar e vou ficar ali sofrendo porque eu tô na prisão. Tô na casa de Potifar, vou chorar e vou ficar sofrendo porque ali eu sou escravo, porque ali eu sou preso, porque ali... Não! Deus nos fez administradoras e nós seremos cabeça em qualquer lugar que Ele nos colocar. Nós seremos prósperas em qualquer lugar que Ele nos colocar. Então você já tem que determinar que o teu 2024 será próspero, independente do lugar que Deus te colocar. Em 2024 você vai administrar todas as coisas que Deus colocar em tuas mãos. É você quem circunstancia a sua vida e você não é circunstanciada, amém? Em todas as circunstâncias na vida de José, ele teve atitudes positivas, ele continuou agindo, ele não parou de fazer, ele não parou de trabalhar. E principalmente ele não parou de prosperar, porque Deus era com ele. Deus era com ele na prisão. Quantas vezes a gente está no buraco e a gente fala, Deus, por que você me abandonou? Deus não te abandonou em momento algum.
Você só precisa agir. Você não pode deixar de agir estando na prisão ou estando no governo. Estando na prisão ou estando no palácio. O que determina o que você vai viver é a tua atitude. O que determina o que você vai viver é a tua atitude, meu bem. De verdade, Deus tem algo para ti. Mas você precisa administrar tudo que Deus coloca nas tuas mãos. Peça ao Espírito Santo, sabe, Espírito Santo, me dê sabedoria para multiplicar o dinheiro que o Senhor coloca nas minhas mãos. Me dê sabedoria para multiplicar minhas mentoradas. Me dê sabedoria para multiplicar a palavra que o Senhor dá ao meu coração aqui. Me dê sabedoria para multiplicar o amor dentro da minha casa, na minha família, com os meus filhos, com meu marido. Me dê sabedoria para multiplicar no meu ministério. Você pode agir como a parábola dos talentos, o carinha de 5 talentos, ou você pode agir como de 1. Qual é a tua escolha hoje? E sim, é uma escolha. E sim, ninguém pode escolher por você, só você pode escolher. Escreve aqui, eu escolho administrar. Eu escolho multiplicar, eu escolho prosperar, eu escolho crescer, eu escolho avançar, eu escolho progredir. Porque essa é a vontade de Deus para mim. Essa é a vontade de Deus para você. Eu oro para que 2024, eu e você possamos viver exatamente a vontade do Pai para nós. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Estou perdida dessa parte aí. Eu gasto muito mais. E eu já reconheci. Eu tô doente. A primeira atitude, meu bem, é você saber, é você reconhecer que você precisa trabalhar algo, é você reconhecer que existe algo para você trabalhar. Essa é a primeira atitude, você está de parabéns. Amém, gente? Qual é a nossa hashtag hoje? O que Deus falou contigo nesta manhã? Qual é a atitude que você vai ter a partir de agora, neste dia incrível que Deus preparou para ti, para você prosperar? Qual é a atitude? Eu quero te falar, dia 16, sábado, eu vou fazer uma imersão para planejar 2024, planejar o meu sucesso. Colocar diante de Deus os meus planos. Para colocar diante de Deus os meus planos, para Deus aprovar ou não, eu preciso fazer planos. Planos reais, planos realizáveis, planos que eu vou conseguir fazer e Deus vai operar a bênção dele sobre a minha vida. Então eu quero te convidar a estar comigo sábado, dia 16. O link tá na minha bio. Além de participar dessa imersão, você ainda vai ganhar um planner versão digital para você, com ferramentas incríveis para você prosperar em 2024, para você crescer, para você ter disciplina e fazer o que tem que ser feito. José fez o que tinha que ser feito, independente das circunstâncias. Vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém! A frase que vem impactando minha vida e lembra em todo momento desafiador é: eu não sou circunstanciada. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou ansiosa pela imersão. Vai ser incrível, 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 Gleice. Amém, gente? Amém? Que Deus abençoe muito o teu dia. Que você prospere, que você viva a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável na sua vida. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.